boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Hoje vamos entrevistar o psicólogo, escritor, professor, palestrante, doutor Alex Alves, que também é pastor, capelão. Muito bem-vindo, doutor Alex Alves. É um prazer ter o senhor no nosso programa, viu? Obrigado aí, Renata, pelo carinho, né? Estou muito feliz aí em poder estar conectado com vocês, né? Desses momentos que antecedem o fim, né? Antes do fim, né? Antes do fim. Pois Antes do é, fim. é. Pois é. Hoje nosso tema, que é sobre o combate tático espiritual, que a gente está vendo que está havendo. Bom, o mundo sempre teve guerras, né? O mundo sempre teve. Mas, assim, a gente está presenciando grandes guerras, coisa que a minha geração não viu. Minha mãe nasceu durante a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, hoje, tudo que a gente está presenciando, essa guerra, acontece que falam muito também da guerra espiritual, porque somos seres humanos vivendo uma vida material, porém também 50% material e 50% espiritual. Então, essa parte espiritual eu acho de extrema importância a gente estar abordando, porque poucas pessoas estão falando sobre isso e poucas pessoas, pelo que eu tenho conversado, não se interessam muito pela parte espiritual. É como se vivesse só a parte material e espiritual fica um pouquinho abandonado, né? Então, acho de extrema importância esse tema e ter o senhor como o professor para estar nos ensinando, nos alertando, que vai ficar mais para o final do programa, essa pergunta, essas questões, esses ensinamentos, tá, doutor Alex? Então, assim, eu queria começar falando para o senhor que existem algumas correntes, né, teológicas que apontam para um breve surgimento do anticristo. Que o senhor pode falar para a gente sobre isso? É, eu vou começar, Renata, pelo processo histórico, né? Que isso começa num conflito lá no céu. Lembra disso? Ezequiel, né? Há um conflito no céu. Lúcifer se levanta com cerca de um terço das hostes celestiais. Existe um combate no céu, e nesse combate, o arcanjo Miguel lidera dois terços e vence essa batalha. Então, você tem uma batalha no céu. Isso acontece por volta do quarto, quinto dia da criação. Deus está fazendo a sua criação, né? Porque Lúcifer quis ser igual a Deus e a iniquidade nasceu no céu. Isso é muito importante a gente pontuar isso, né? Depois, se você me permitir, eu vou apresentar 3 livros meus, tem tudo a ver com esse conteúdo, mas a gente apresenta mais à frente para o pessoal. Mas, na realidade, esse processo nasceu no céu. O conflito se deu entre os filhos de Deus. Então, deu ruim no céu. Deu ruim no céu. Então, o céu pegou fogo, o pau comeu, literalmente, e agora Lúcifer é derrotado e é jogado sobre a terra. E a Bíblia diz que ai dos moradores da terra. Então, essa época, né, nós tínhamos aí, se você olhar os textos com bastante carinho, né, nós temos halos bíblicos, nós temos livros apócrifos, em resumo, né, tinha vida inteligente no planeta, exclamação, ok? Isso é grave, né? Hum, E aí, uhum. né, nós temos aí um problema que o que existia deixou de existir, fato, né? Porque caiu, explodiu, arrebentou com tudo. Se nós olharmos o texto com mais carinho, a criação não para. Né? A criação não para. Deus continua fazendo a sua obra, né? E no sexto dia ele faz o homem. Ok? Então, quando ele faz o homem, ele usa um termo muito interessante que não está presente mais nas traduções atuais. Façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. Ok? Então, significa que outras coisas foram feitas o quê? Antes, só para a gente poder colocar mais coisa no caldo para ele ficar mais grosso, né? Para deixar o caldo bem grosso em cima disso. Então, o homem é feito em mais semelhança de Deus, e lá no bendito do Éden, nós temos o inimigo de Deus se apresentando. Né? Então, ele se apresenta no Éden para a mulher. Observe que ele não se apresenta para Adão, ele se apresenta para a mulher, ok? Já que Adão tinha recebido diretamente de Deus, né, que não deveria comer
da árvore do conhecimento do bem e do mal, transfere isso para Eva. Eva dá essa informação para a serpente, que vai lá e diz para Eva que não ia ser desse jeito. Resultado, a mãe da iniquidade é Eva, o pai da iniquidade é Satanás, e Adão é o primeiro corno da história, né? Porque agora deu ruim. Deu ruim, né, entre a serpente e a mulher dele. Já rolou um caso ali. E virou um trisal. É o primeiro trisal da história. Adão, Eva e a serpente. Observa a cena. Porque agora Ah, ela vem, oferece, né, para Adão para comer e ele come. Ele devia ter feito delação premiada, né? Tinha resolvido o problema ali. Não fez a delação, respondeu errado por 3 vezes, Deus faz 3 perguntas, e o resultado disso, né, é o quê? A expulsão. Né? Então, Satanás ele consegue fazer a expulsão. Na verdade, ele queria a destruição do homem. Mas Deus não destrói, expulsa. Ele expulsa e tira do homem a eternidade. Então, o homem não poderia estar no Éden para acessar a árvore da vida, que também estava lá. Isso é muito interessante. Nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal e temos a árvore da vida, que estava no Éden. Né? Uma pergunta que as pessoas deveriam se fazer é onde é que está o Éden? Porque ele não saiu da Terra, ele continua na Terra e nós não temos acesso. Olha só, quando você vê as grandes movimentações das nações, principalmente na Segunda Guerra Mundial, né, Hitler estava tentando achar o Éden. Né? Anterior a ele, outros tentaram, a China vem tentando, a Rússia, os americanos. Ok? Então, todo mundo está tentando achar essa bendita árvore da vida, né? Que tornaria o indivíduo eterno. Ok. A partir dali, nós temos o quê? Nós temos uma família disfuncional, que é a família de Adão, né? Ela é disfuncional, ele gera, né, o primeiro indivíduo pós-Éden, que é Caim, que é o primogênito. Ele tem uma ideia maravilhosa, né? Vamos cultuar a Deus, ele presta culto a Deus, ele faz sacrifício a Deus, o irmão caçula acompanha, acha interessante e oferece primícias. Né? Ele pega o cordeiro e sacrifica. Abrindo um parente, no Éden, o cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado. Texto bíblico, real, porque agora um cordeiro morreu para cobrir a nudez de Adão e Eva pela transgressão, e o sangue do cordeiro foi o ato sacrificial para que eles não morressem. Isso aí é importante pontuar isso, porque lá na frente, né, isso vai se mostrar com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado desde a criação do mundo. Olha só. Então, a tipificação do Cordeiro, né, já estava lá no período do Éden. No momento da transgressão, rolou a sequência, o ato sacrificial para a vivificação do homem e da mulher. Aí a família dele sai com problema, gera 2 filhos, o Caim resolve agora matar Abel. Isso é bem conhecido, todo mundo sabe disso, porque agora Deus se agrada de Abel, a oferta, e não da de Caim. Mas observe que Deus não fala com Abel. Deus não avisa Abel que Caim vai matá-lo, ok? Mas conversa com Caim, dizendo que ele ia fazer algo terrível. O texto é muito claro em cima disso. Caim, Caim, olha o que você vai fazer. Você está indo na direção do abismo. O texto, né, mostra que Deus fala com ele lá por 3 versículos. E Caim, ele já está tomado de malignidade, ok? Herança adâmica, né? Ele é o sumo sacerdote, inclusive, do Éden, pós-Éden, e ele sacrifica o próprio irmão. Ele mata Abel. Mata Abel, né? E ele é a primeira tipificação do anticristo. A primeira tipificação do anticristo é Caim. Mais à frente, você vai ter, né, Lameque, descendente dele, que mata 2. Caim recebe um selo, né, de proteção de 7 vezes alguém seria punido se o matasse, e Lameque chama para ele, pós a morte de 2 homens, que a pessoa que tentasse contra a vida dele teria que pagar 70 vezes 7. Jesus, na conversa com Pedro, né, sobre o perdão,
Pedro pergunta a Jesus se deveria perdoar 7 vezes, Caim. E aí Jesus responde para ele: não, Pedro, você esqueceu de Lameque? 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 tem a ver com o pecado de Lameque. E aí a Bíblia nos relata que os filhos de Deus têm com as filhas dos homens, nascem os nefilins, os famosos e os outros. Né? Eu ainda estou procurando os outros. Os nefilins, os famosos, eu achei. Os outros eu ainda não achei. Não achei. Olha que eu estou procurando há um tempo. Os outros, o Lost, lembra de Lost? Lost, Gosto. né? A série Lost falava dos outros, que também eu fiquei assistindo até o final e Eu não vi assisti os tudo. outros. Não, eu fiquei irado com aquele troço. No final, cadê os outros? Não tinha ninguém dos outros, né? Então, negócio sinistro. Mas, enfim, né? O resultado é que os outros estavam ali também, e porque se multiplicou a iniquidade e a transgressão, Deus resolveu destruir tudo. Momento que nós estamos vivendo agora, né? Apocalipse 6, isso é Gênesis 6, ó. Gênesis 6, Apocalipse 6 tem a ver com a mesma coisa, porque deu ruim aqui, vou destruir tudo. Está dando ruim aqui, vou destruir tudo. Percebeu? E agora, Sim. quando você avança no tempo, né, você tem Jesus vindo para fazer agora um ato sacrificial. E é muito interessante porque Jesus ele faz 30 anos de pesquisa, desde o útero materno, passa por todas as fases, o parto, o peito, né? Começar a fazer cocô, xixi, dependência, engatear, andar, aprender a falar, ok? E dá uma entrega de 3 anos. Ele vive 30 em pesquisa e entrega 3. 3 anos de entrega. Nesses 3 anos de entrega, ele mostra o seguinte: olha, dá para ser diferente do que vocês estão vivendo. Mas quem tinha entendimento, né, não aceitava. Então, ele se voltou para aqueles que não tinham entendimento. Isso tanto é fato que em Lucas 24, 45, ele diz o seguinte para os apóstolos pós-ressurreição: eu vos dou entendimento para entender as Escrituras. Então, até Lucas 24, 45, eles não tinham entendimento de nada, estavam vivendo ali, mas sem entendimento. Né? No momento atual, nós temos muitas pessoas sem entendimento. Provérbios de 1 a 4. Entender, conhecer, para você poder discernir, para você ter bom senso. Então, as pessoas elas estão vivendo, como você disse, né, uma visão distorcida de uma vida material sem a consciência espiritual. Né? Eu só vou discordar de você quando você falou que é meio a meio. Não é, não. Na realidade, Não, 90% da nossa vida é espiritual e apenas 10% é material. A material. questão, a gente não tem a consciência disso, mas a quântica está manifestando isso através do processo vibracional, a física quântica. Uhum, Então, uhum. hoje, a quântica prova que tudo que acontece, né, de nós para o universo que está ao nosso redor é uma experiência vibracional. E nós estamos alterando e modificando as realidades. Isso está acontecendo. Isso é tão forte que a tonalidade de cor que você vê, o azul, não é a mesma que eu vejo. O som que Uhum. você ouve não é o mesmo som que eu ouço. O cheiro que você sente também não. A prova de paladar também não. E a textura também não. Então você vê que é um processo de experiência individual, né? Individual. Transferível, ok? No nível de compreensão, em Certo? cima de um processo de métrica, né? Porque aí a gente foi construindo ao longo da história humana, né? Maneira da gente comunicar esse campo de percepção sensorial. Só que hoje está todo mundo alterado, modificado, né, pelo alimento, pelo ar. Isso A que eu ia água de perguntar. vocês aí. Não, a água de vocês aí em São Paulo está um caos, a água de São Paulo, né? Eu tenho um cliente meu, né, que com a água daí, né, acabou contraindo enfermidade, olha só, contraiu enfermidade, isso porque cozinhou com a água pública. Contraiu enfermidade, ficou 7 dias de UTI.
É grave, Puxa, parada grave. Nós estamos vivendo um momento muito delicado com a água pública, né? Saiu uma pesquisa aí violenta, 210 cidades com problema e, para surpresa de todo mundo, São Paulo está na cabeça, né? São Paulo tá está na- na cabeça com um São problema na Paulo água sempre, pública. né? Para tudo, né? Agora, É, pelo jeito. vocês são a locomotiva do país, né? Então, É. se a locomotiva, se o lugar mais desenvolvido do país, a água dele não está boa, você imagina o que está acontecendo no norte e no nordeste. Só Não, misericórdia, só misericórdia, só misericórdia. Mas, enfim, sobrou para São Paulo o ranking número um de é. problema com a água, né? Foi o que colocaram ali, né? Mas, de fato, o que acontece? Então, essa vida espiritual ela é extremamente presente, está alterando nossos comportamentos, está alterando, né, as nossas emoções e está alterando o nosso funcionamento físico, mental, intelectual, emocional, sexual, social, virtual, financeiro e espiritual. Então, toda Mas, essa doutor Alex, parafernália está sendo alterada. isso, claro que não aconteceu do dia para a noite. O senhor acha que isso começou como? O processo da degradação. É. Olha só, se nós olharmos com carinho, quando Noé sai da arca, ele faz tudo certo. Ele vai lá e sacrifica, né? Mata o cordeiro, né? E aí começa uma nova aliança. Porém, a família de Noé também é disfuncional. Hum. E Noé enche a cara dentro da tenda dele. Salomão me diz que lá em Provérbios que o vinho é para a alma amargurada. Então, aquela embriaguez de Noé significava amargura de alma. Então, ele estava amargurado com relacionamento em família, porque só tinha a família dele, só tinha a família dele. Só que a E família aí, dele. e aí o filho do meio, que é Cã, resolve adentrar a tenda do pai que, no estado etílico, alcoólico, ele resolve tirar a roupa e viver uma regressão ao estado adâmico do Éden, quando o homem ficava nu. Observa isso, ele está nu, ok? Aonde o homem ficou nu? No Éden. E ele agora resolveu ficar nu dentro da tenda dele. Percebeu? Então, olha só, ele bebeu dentro da tenda dele e ele estava nu dentro da tenda dele. Ou seja, ele não foi para casa de nenhum filho para dar alteração e ele não foi para o meio da rua para dar alteração. Ele estava dentro da tenda dele. E nesse momento, o Cã invade. Ele sofre uma invasão de propriedade. Olha só, o filho invade, e alguns teólogos dizem, inclusive, né, por causa de Sodoma e Gomorra, que ele teria sido sodomizado por Cã. Olha só quanta coisa grave. E agora Cã chama Sem Jafé para poder participar da bagunça. E aí os garotos vêm, ok? Vem o estado do pai, vem de costas com uma capa, cobre a nudez de Noé, e quando Noé volta do estado etílico, toma consciência do ocorrido, ele lança uma palavra de maldição. Você lembra disso? Hum. Ele amaldiçoa. Você lembra quem ele amaldiçoa? Quem? Oi? Quem? Quem ele Isso, olha amaldiçoou? só. Quem fez o problema foi Cã, não é isso? E aí ele lança uma palavra de maldição. Você lembra quem ele amaldiçoou? Não, não lembra? Não. Então, ele amaldiçoou o neto, Canaã. Ele diz o seguinte: ó, Hum. maldito seja meu neto Canaã. Então, Noé lança a humanidade na maldição Maldição. hereditária. Hereditária, maldição hereditária. Nós temos maldição territorial, por causa da terra que bebe o sangue humano. Olha Deus lá com Caim. Maldita é a terra porque bebeu o sangue de Abel. Você imagina nossas terras quanto de sangue já beberam. Compreendeu? Maldita é a terra, porque está bebendo Sim. sangue humano. Quer dizer, né? Um humano está matando outro humano e, por conta disso, maldição territorial. Agora, Noé lança uma maldição agora hereditária. Hereditária. Ok. Quando ele faz isso, né,
A Bíblia nos mostra que Deus fica em silêncio. Quando Adão e Eva erraram, Deus falou com os dois. Quando Caim ia cometer o erro e pós-erro, Deus falou com Caim. Mas com Noé, Deus ficou em silêncio. Olha só. E ele só volta a falar com o homem 400 anos à frente com Abrão, quando manda agora Abrão, descendente de Sem, semita, do filho mais velho, né, que estava na terra de Ur, sair da terra, ok? Caminhar pela terra, e ele seria dono de Canaã. Olha só. A terra de Canaã, descendência direta, né, do filho de Cã, Canaã maldito. Abraão é levantado agora por Deus para libertar essa terra dos seus moradores, com uma sentença de morte para todo mundo. Matar criança, matar grávida, matar velho, matar cego, paraplégico, tetraplégico, matar tudo. Em Jericó, Deus mandou, inclusive, matar os animais. Não podia pegar nada, era para queimar a cidade toda. Olha a gravidade da situação. Nossa. Sodoma e Gomorra mesmo queimou tudo. Lembra disso? Queimou tudo, não sobrou nada. Não sobrou nada. Então, esse Deus que age com esse rigor, que age com esse furor, que age com essa ira, não está disponível a ser adorado e servido, louvado e glorificado pelo homem do século XXI. Por isso que o Francisco quer mudar os textos da Bíblia, que já está modificado na China, né? E que Já. agora deve ser modificado também a nível do Ocidente pela inteligência artificial, que Artificial. está fazendo uma releitura bíblica e está retirando agora alguns textos que colocam o humano atual em conflito com aquilo que seria o projeto de Deus para ele. Ou seja, o ser humano ele nega a paternidade e modifica no cartório agora, quem é o pai dele. Ele vai para o pai do engano, para o diabo. E Jesus fala sobre isso, né? Diz: ó, vocês têm por pai o diabo, que mentiu desde o princípio. Então, na realidade, o objetivo agora é justamente se instituir, né, o reino das trevas. Né? O império das trevas já está entre nós, de fato. Então, o objetivo é criar uma gestão única. Né? Eles já inauguraram o templo da religião única em Dubai, em janeiro desse ano. Né? O ano passado já tinha sido criado o Crislã. Né? Nós temos uma versão cristã, Islã, que é o Crislã, ok? Do Crislã eles já evoluíram para o conceito da religião única, com o pessoal hinduísta, budista, né? Com o pessoal das religiões afro, quer dizer, então juntou todo mundo e agora nós temos o templo em Dubai. Está sendo construída a Line. A Line é a nova Babilônia. A Line é a nova Babilônia, que ela está florescendo no deserto, ok? No deserto, está florescendo no deserto. Então você vê que tudo que o ser humano vem fazendo, né, desde sempre, e quando eu digo sempre, né, é desde o Éden, ele vem afrontando e confrontando Deus. A misericórdia de Deus levanta o cordeiro pascal para tirar o pecado do mundo. Né? E aí Jesus vem com uma mensagem sacrificial. Quem matou Jesus na cruz? Quem matou Jesus na cruz? Os homens, os próprios homens. Não. O cordeiro só pode ser imolado com o sumo sacerdote para a expiação de pecado. Se Jesus é o cordeiro de Deus, né, somente um sumo sacerdote poderia matá-lo. E o sumo sacerdote em questão é o próprio Deus. Olha o Nossa. que Jesus diz: eu entrego na tua mão o meu espírito. Está tudo o quê? Consumado. Naquele momento ele morre. E deveria demorar de 6 a 9 horas de sofrimento. E Deus teve misericórdia do filho dele e o matou. Lembra que Deus pediu para Abraão Isaac? Para Isaac oferecer o filho como sacrifício?
E Abraão bota o garoto, e na hora de matar o garoto, descer o cutelo, o anjo vem, intervém, e um cordeiro é oferecido no lugar do garoto. Deus matou o seu Isaac. Jesus foi morto para comprar-nos para o próprio Deus, da mão do próprio Deus. Porque a sentença era e é do próprio Deus. Quem sentenciou a humanidade, né, a uma vida de dor e sofrimento foi o homem a partir do seu pecado com a sentença de Deus. Ó. Deus deu sentença para o homem, deu sentença para a mulher e deu sentença para a serpente. Decretos reais não podem ser extintos. Nem o sacrifício de Jesus extinguiu a morte física. Observa isso. Salvo ressurreição, salvo arrebatamento, todo mundo vai deitar na terra. Meu Deus, Jesus! Não houve remissão. Não houve remissão da primeira sentença. Compreendeu? E isso é muito sério, né? Por quê? Sim. Hoje o homem ele diz que a partir de 2045 ninguém morre mais. Eles vão fazer a transferência de consciência para corpos cibernéticos e clonados. Quando a gente vê esse problema que aconteceu em Israel, observa a sequência antes do que está acontecendo lá. Eles criaram uma impressora 3D, pegaram uma gotinha de sangue e produziram toneladas de carne. Olha agora. 10 dias à frente, pegaram uma célula de um coração humano com problema e criaram um coração sem problema. Transplantaram no cara. 40 dias depois, eles manipularam o embrião humano sem o uso de espermatozoide, sem óvulo, usando célula-tronco. Vai dar bom ou vai dar ruim? Nossa. Aí aconteceu o que aconteceu. Né? Uma tragédia. Aí o mundo, né, descobre que o Mossad não sabia, ou se sabia, permitiu 500 quilômetros de túnel debaixo de Gaza, olha só, ok? 5.000 mísseis lançados, como ninguém viu esses mísseis entrando, ok? Armamento a rodo, ou seja, né? A gente o finge que Mossad, acredita. não, o Mossad não viu nada. Mas como é que a maior inteligência do planeta não viu nada? Aham. Compreendeu? Então você percebe o texto, né, quando está escrito o seguinte, né, que em vão vigiam as sentinelas, se o Senhor não estiver guardando. Então, né, Deus não está no negócio. Aspas. A agenda de Deus está se cumprindo. Exclamação. Tu compreendeu? Então, quando a gente olha os Sim. acontecimentos, você vê, a gente ficou todo mundo agitado com a guerra da Ucrânia, com a guerra da Armênia, com as guerras que estão acontecendo lá na bendita da África, a possibilidade de uma guerra na Guiana. Agora nós estamos com a possibilidade muito real de uma guerra na Argentina, né? Uma guerra na Argentina, por conta do resultado que houve lá. Uma chance Resultado. muito grande de uma guerra na Argentina ali, ok? No Cone Sul. Então você vê que o mundo ele está em chamas, né? Vários Sim. focos em chamas. Mas nada disso levaria, né, a uma mudança brutal no planeta. O conflito de Israel com o Hamas, com a Palestina, sim. O planeta polarizou. Mas polarizou como? Israel, Estados Unidos, interrogação, contra todo o planeta. Gog e Magog. Gogma. Ok? Eu ia te fazer essa pergunta da batalha Gog Compreendeu? e Magog. Estamos Porque vivendo. você tem nações que se agrupam de um lado, nações se agrupam de outro. Né? Para quem gosta de estudar escatologia, né? Vai um dado aí muito interessante. Né? Nós Aham. temos a inauguração do túnel de San Gotardo, que atravessa a Suíça para a Itália. A inauguração desse túnel, né, é um culto aberto, né, com perfis celtas e druidas, com várias manifestações satânicas. Foi dessa maneira que esse bendito túnel foi inaugurado. Fica com isso na cabeça.
Na Uhum. sequência, né, o que é que a gente tem? A gente tem uma Europa falida. Olha a data de San Gotardo e olha de lá para cá o que aconteceu com a Europa. A Europa está falida, Uhum. falida. Ok, ela sofreu uma invasão islâmica. Tem países lá que 30% da população já é islâmica. O pessoal da Espanha já está se levantando, Portugal já está ficando incomodado, a Inglaterra, né, também já tem vários prefeitos do Islã, inclusive já administrando cidades, né, inglesas. Você imagina o barril de pólvora que a Europa está vivendo em cima desse processo. Ok. E agora você tem o americano, né, totalmente dividido, o americano está totalmente dividido no nível dos seus interesses em relação à gestão global, ok? Nós temos uma OTAN falida, porque botou dinheiro e munição na guerra da Ucrânia, né? Os depósitos estão sem munição, eles não têm munição para poder tocar para frente agora uma possível guerra, são totalmente dependentes do americano, se acontecer, né, uma invasão ou se eles tiverem que reagir, né, eles têm o equipamento, mas não têm a munição. Olha o tamanho do problema que está acontecendo. E agora nós temos outro dado incrível: um bendito túnel que está sendo feito no Himalaia, entre a Índia, entre a Índia e a China. Esse bendito túnel, ok, vai levar a Índia à fronteira com a China, que eles já estão trocando tiro já há um tempinho ali, na fronteira. Um dá tiro no outro. Só que a Índia quer levar o poder bélico dela para a fronteira com a China. Isso acontece agora, 2024, 2025. Percebeu? Então, antes de você ter um conflito Gog e Magog, você vai ter dois gigantes se enfrentando, a Índia Uhum. e a China. Por quê? Porque esses dois caras, eles estão disputando o domínio de tecnologia e de matéria-prima, com vistas às viagens espaciais. A Índia, esse ano, colocou lá na parte escura da Lua um bendito de um, né, módulo de pesquisa que não foi visto por nenhum sistema de satélite do mundo. Depois que pousou, que eles informaram para o planeta. Isso é pouco ou Que muito loucura. sério? Muito sério, muito sério. Então veja que a luta agora é chegar no Nimbus. Todo mundo quer chegar na nova Terra. Nós vamos viver uma ação muito semelhante ao período de 1500 das grandes navegações. Isso vai acontecer, porque está em Malaquias. O Senhor diz: se estiver na estrela, eu pego vocês, se estiver no fundo da Terra, eu pego vocês. E o Elon Musk, esse ano, ele diz o seguinte: eu estou liderando uma revolução até o portão dos céus. Olha, Compreendeu? Então, antes de sim. você ter um conflito escalar global, você tem que ter conflitos de nação contra nação. Isso está lá em Mateus 24. Compreendeu? Então, nós temos que ter Uhum. problema na América do Sul e vamos ter. Tudo indica aí que nesses próximos 7 anos vai ter guerra na América do Sul. Desenho total de Sim. guerra na América do Sul. Ok? Você tem problemas na América Central. Não se Uhum. esqueça de Cuba, o posicionamento da Nicarágua no meio do problema ali entre Atlântico e Pacífico. Olha só, aquelas partezinhas ali são extremamente importantes, porque o canal do Panamá é muito importante. O pau vai comer ali. Porque quem dominar aquele canal, né, o cara atravessa sem precisar ir lá na ponta da América para poder atingir a Europa. Então, as embarcações tem que passar por ali. Então, pode ter certeza, vai dar ruim ali. Não precisa ser nenhum gênio em geopolítica e estratégia militar para saber que ninguém vai gastar para descer se pode atravessar pelo meio. O cara vai querer atravessar pelo meio. É natural Uhum. que isso ocorra. Você tem agora, né, a questão do Canadá, que o Canadá ele já entrou na agenda de Deus, né, como o primeiro país do mundo
autorizar a zoofilia. A bendita da Inglaterra voltou a cultuar Que o loucura. conceito celta e druida, as bruxas, feiticeiros, né? Aconteceu 31 de outubro e agora aconteceu 18 de novembro, o maior encontro de ocultistas do planeta. Foi em Londres, agora, dia 18. Eu estou tentando fazer uma live de humilhação global, não consegui fazer ainda. Vou tentar fazer Não, sábado. Não, semana inteira eu tive fatores impeditivos desde o dia 18. É muito sério, muito sério. Eu fiz a nacional no dia 15 de novembro, né? E tivemos, né, o nosso primeiro mártir da Papuda, né? Houve o primeiro mártir, né? Que morreu, né? Justamente pós o Bendito 15, né? Bendito 15, é. né? Então, Uhum. aconteceu, tá certo? Então, agora nós temos internamente, né, todo um clima de tensão crescente também. Ó. Então, se não baixasse o problema da Argentina, se não baixasse o problema dos vizinhos, nós também temos, né, as dificuldades que estamos aqui internamente, né, Uhum. pulsando. Olha só, olha o cenário, como é que é esse Olha cenário? essa imagem, sim. Então, dentro desse cenário, né, ainda na Índia, voltaram o culto a Kali. E o culto a Kali, que estava impedido há 100 anos, é com sacrifícios humanos. Compreendeu? E aí você vê toda uma ação pagã para justificar, né, o aborto, primeiro momento, para atender, né, a indústria que quer rejuvenescer, que quer retardar o envelhecimento e que estão usando o adenocromo. Né? Então, isso está em Sim. curso. Ok? E aí você tem que ter matéria-prima. É Matéria-prima é o aborto. terrível isso também. Não, matéria-prima é o aborto. Matéria-prima é o aborto. Eles Sim. estão usando as placentas das mulheres, percebeu? Se não bastasse, eles montaram uma fabriquinha na Inglaterra, assumida, para produzir 30 mil seres humanos. Ok? Quantos eles vão abortar nessa fábrica de produção? Teve um padre recentemente preso porque ele estava orando à frente de uma clínica Ah, eu vi. de aborto. Aí o Que cara foi horror. preso. O padre está preso. No, O mundo está, tá lá na louco. Inglaterra já está proibido o evangelismo de rua. Uhum. Recentemente, deve ter o quê? 2, 3 semanas, a justiça condenou um evangelista lá, dizendo que a Bíblia não é mais parâmetro de condução agora do povo inglês. Isso no sistema jurídico inglês. A tua cidade houve uma celeuma aí o ano passado de proibição em Taubaté da, de usar o nome de Deus nas escolas e abençoar as crianças e fazer qualquer alusão à Bíblia. Você sabia disso? Que foi proibido aí? Não, não estou sabendo. Foi, Aqui em foi, foi. Taubaté, Deu maior horror. Depois você pesquisa isso. eu soube da Faculdade de Entendeu? Medicina que acrescentaram a espiritualidade, né, na grade, na Faculdade de Medicina, mas isso para mim é. Não estou Não, sabendo, não, mas também eu já estou negócio. esperando por isso, sabe? Por tudo Não, o que vem negócio é bom. acontecendo. É isso aí. Então é todo um uma questão muito séria, né? E É muito detalhe, nós temos as pessoas o quê? Dormindo, né? dormir. Dormindo, Isso tá? é, Todo mundo chegou. dormindo. O que Inclusive, ó, acontece, doutora Alex, que as aproveitar pessoas. para a galera que está dormindo, ó. Esse livro aqui é um Ah, tratado, Batalha Espiritual, Conflito Nasceu no Céu. Isso aqui tem mais de 10 mil anos, mais de 10 mil anos de informação aqui para entender a situação. Eu tá. lancei O Império das Trevas está entre nós, O Império das Trevas. Esses dois livros, 100% do que está acontecendo agora, inclusive esse desenho de uma Europa, né, que ela entraria em guerra em função da entrada do Islã. Eu já tinha publicado isso em 2016, eu já apontava Puxa, para isso. já. Não, o livro é muito interessante. E esse aqui é a maldição se é lenda ou realidade. Por quê? O bendito do clero romano, o ortodoxo, o protestante, escondeu a maldição do povo. E Hum, Hebreus 10, 26 diz o seguinte: não há sacrifício possível por um pecado premeditado. Não há mais o que sacrificar.
Compreendeu? Então, na realidade, se você sabe o certo e deliberadamente você está fazendo errado, babou geral. Doutor, como é que a gente faz para sobreviver? Né? Sobreviver, na verdade, seria o viver, porque muitos estão sobrevivendo e não vivendo, porque realmente está muito difícil, mas no quesito espiritual, como faz para nos protegermos espiritualmente? É, eu, eu E, tenho e, orientado, eu tenho orientado o pessoal, Renata, a implantar núcleos de acolhimento, né? O meu sonho de consumo é Campo de Jordão, né? O núcleo de acolhimento meu aí, eu quero ser acolhido em dois, Campo de Jordão, né? Porque aí tem chocolate, tem queijinho, tem né? fundi, né? É um acolhimento top, né? É Acolhimento demais. top, né? Campo de Jordão é top, né? Mas o núcleo de empreendedorismo comunitário, né? Ensinar as pessoas a empreender é muito importante, porque a Aqui, inteligência. doutor, Ah, ó, aí, chocolate Campo aí, tá Jordão. vendo? Você vê, vou aí pegar o meu, hein? Vou aí pegar o meu. É, sim, sim, com certeza. Aí você vê, você tem a inteligência artificial, né? Que entrou com força. A É, China rodou o processador quântico no computador quântico em novembro de 2021. Ela abriu em relação ao Ocidente. Agora, no ano de 2022 e 2023, você vai ficar assustada. 200 anos de vantagem. A China está à frente do Ocidente 200 200 anos. Os caras anos. estão desesperados. Os americanos estão tentando rodar o 6G, o Japão está tentando rodar o 6G, a Europa tentando rodar o 6G e a China está nadando de braçada desde novembro de 2021. Cada ano agora com o 6G é igual a 100 anos do século XX. Tem Nossa, noção do que há 200 anos disso na China? A China disse que o ano que vem ela vai produzir milhões de robôs. Milhões. sim. O Elon Musk também falou em milhões de robôs e ele garantiu que todo mundo vai ser feliz, recebendo a renda mínima Você não terá universal. nada e será É, feliz. é isso aí. E o tio Bill, que comprou a Totatola, já pediu Sim, para mudar a fórmula da a Totatola forma. e colocar lá aquilo que foi nas abelhinhas. Está dentro da Sei, Totatola. Verdade, já está rodando aí há 4 meses assim. Quem está tomando Totatola está eu não tomando tomo. veneninho da abelha. Está tomando Tá vendo? veneninho da abelha, ok? O Sim. objetivo, né, é bom. Concorda que o objetivo é bom? O objetivo é matar, roubar e destruir. Matar, É, roubar e destruir. vai É o que destruir. está em curso. Mas como tu vai acordar um cara que ele não quer ser acordado numa festa rave, Não. acontecendo na divisa de Israel com a Palestina, celebrando a paz e aonde o maior número de vítimas, reféns e mutilados foi naquela festa rave no Sabá. Percebeu? Uhum. Então, eu entendo que nós temos que focar nas prudentes. Não tem tempo mais para as loucas. Eu, particularmente, recebi essa orientação direta do próprio trono de Deus, através do Espírito Santo de Deus, em 2019 para 2020, na virada de ano, quando o Espírito falou no meu ouvido, audivelmente: não perca tempo com as loucas, foque nas prudentes. Compreendeu? E de lá para cá, o que eu tenho feito, né? Deus tem sido misericordioso, nos deu voz aqui na internet, né? A Sim. nossa voz começa a ecoar, os nossos Uhum. ensinamentos, né? Pela consistência, nós estamos, né, tutelando, mentorando, discipulando aí milhares de pessoas. Nós temos aí praticando o relógio de Salmos, que está no meu YouTube. Mais de 100 mil pessoas estão praticando. O Salmo 23 está no meu YouTube, já alcançou a marca dos 50 mil praticantes também. Eu vou colocar agora uma terapia de salmos para ajudar a galera também em cima disso, Uhum. com base nos salmos. Por quê? Nós precisamos agora nos Uhum. livrar do ressentimento, do rancor, da mágoa, da amargura, da culpa, da falta de perdão e auto-perdão, porque isso arrebenta a tua imunidade e starta o gatilho biológico e psicológico. Olha só. O teu pensamento
deveria dominar as tuas emoções, que deveriam dominar a tua atitude. Mas você perdeu a conexão com o pensamento e quem assumiu o comando é as emoções. E Jeremias me diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Você vê, 10 anos atrás, nós descobrimos que o intestino é um cérebro, mais de 500 milhões de neurônios. Agora, na pandemia, a gente descobriu que o coração é um cérebro. Ele tem 40 mil neurônios. Ele pensa. Por isso que você não esquece as emoções negativas. Ele registra. Então, essa base neuronal que está ali cria registros que impactam a tua vida. Aí, para piorar, na pandemia, a gente descobriu que o hipotálamo não aceita a reprogramação, o centro do desejo e da vontade. Então, adulterou, vai voltar a adulterar, fornicou, vai voltar a fornicar, bêbado, vai voltar a beber. A pessoa que usa, né, a droga, né, química, vai usar remédio, vai encher a cara de remédio, álcool vai encher a cara de álcool, corrupção vai continuar a ser corrupto. Compreendeu? Por quê? O hipotálamo não aceita a reprogramação e tem uma quadrilha na tua cabeça. E parte dessa quadrilha é ele e o bendita da amígdala, que é a recompensa. Então, tu faz errado, tu tem a recompensa da parada, que é a sensação de bem mal-estar. Compreendeu? Bem mal-estar. Aí você fica bem mal-estar. E aí, resultado, nós estamos aí com feminicídios, com abortos, com assassinatos. Né? Infelizmente, a área de segurança pública está vivendo talvez o seu período de treva profunda. Né? Rio de Janeiro, né? Nós vimos aí, infelizmente, os caras sendo liberados, no dia seguinte foram lá e esfaquearam o rapaz que veio para o bendito do show. Tivemos a menina que morreu no show. Sim. Alguém não deveria ter deixado os jovens chegar no segundo dia. Deixaram chegar no segundo dia para dizer que não haveria mais o show. Resultado, deu arrastão. Só misericórdia. Só misericórdia. Não é isso? Ambiente para desgraça. Não é isso? Ambiente para desgraça. Aí os jovens, estando lá, e aí tiveram que enfrentar arrastão, tiveram que enfrentar a polícia, combatendo as. Cara, só misericórdia, só tragédia. Mas observe, né, o texto que está escrito na nosso hino nacional. Um gigante, Nefilim, dormindo em berço esplêndido, ao som do mar e a luz. Verás que o filho teu não foge, né, e te ama até a própria morte. Esse gigante está vendo os filhos morrerem. 60 mil assassinatos por ano. 1 milhão de abortos, milhões de feminicídios. Só a misericórdia, Renato. Só a misericórdia. Aí vem Renato Russo. Que país é esse? Que país é esse? Renato Russo. Aí você vê, né, um outro camarada incrível, né? Ed Cross, se gritar, pega. Não fica um, meu irmão, de Cross, não profeta. Fica um, meu... Ninguém, não fala o restante não, para não ter problema. Mas só citar o profeta, de Cross, o profeta, Timaya, profeta, vale tudo, mudou, vale tudo e mudaram a música do Timaya, vale tudo mesmo agora, mudaram mesmo a letra do cara. Você tem um outro amigo incrível também, profeta, O Dia que a Terra Parou. Ah, sim. Observe que essas letras não são tocadas. Nem a do latino, garçom, chegou mais um. Nem a daquele que vem cá, meu cachorrinho. Meu Deus! Você percebe o que está em curso? Então, o que está em curso é o seguinte. Grandes reflexões. Não, Deus usa até os cães, as pedras, para nos avisar. Usou um monte de profeta secular e um monte de poeta, né? Os poetas da vida, e os caras avisaram. Mas a pergunta é: para uma mente preparada, o óbvio, né, é percebido. Mas para quem está na alienação, na alucinação, nem você berrando, como está lá em Ezequiel 3,33, como atalaia, o cara para te ouvir. Sim. Percebeu? Ele não te ouve, né?
Então, eu quero deixar aqui bem registrado para a galera que está aí que é Uhum. importante despertar now. Eu vou Urgente. fazer agora, né, o Life Now X, é uma imersão online de 3 dias, 6, 7, 8, agora de dezembro, que eu estou fazendo, que é justamente para tentar botar na cabeça da galera uma virada de chave. As pessoas precisam virar a chave, entendeu, Renato? Urgente. Não dá para aceitar tudo isso como sendo normal, porque não é normal. Não Nada é. disso é normal. Não tem nada E, de aí, normal. e se a pessoa não entender isso, né, ela vai se perder dela mesma. E detalhe, né, a pior coisa é eu encontrar o meu desafeto no quinto dos infernos. Uhum. Você imagina, né? Não resolvi aqui e vou encontrar o cara no quinto dos infernos. Uhum. E aí, olha o que o texto diz: ranger de dente e choro. Percebeu? Decepção, né? Porque agora eu pensei que eu ia, né, para a direita e deu o quinto dos infernos. Eu pensei que ia para a esquerda e deu o quinto dos infernos. Eu pensei que o caminho era o centro, deu o quinto dos Eu infernos. quinto dos A parada é por alto, é por alto. Não é nem para cá, nem para cá, nem para lá, nem para trás, é por alto. pro Mas alto. quem está olhando para o alto? É, Aí ninguém. Colossenses, não, Colossenses 3, ó, se já ressuscitaste. Você olha para o alto, você não olha para a terra. Percebeu? Ok? Então, Renato, eu quero agradecer demais aí, ó, esse tempo aí que você abriu para a gente poder estar fazendo essa conversa, né? Eu Eu que tenho que sair agradeço. correndo, correndo, que Sim. agora eu vou atender lá em Lisboa. Eu tenho que ir para Lisboa agora, Doutor né? Alex, foi uma honra, foi uma aula que o senhor deu, uma palestra aqui no programa Mensana. Para as pessoas te encontrarem, seria o Instagram, doutor Alex É, Alves, como que nós é? temos o Instagram, o YouTube, né, o LinkedIn, E o tudo YouTube, Dralex Alves, né? DR Alex tá? Alves, e o nosso Zap para lista de transmissão é o Ah, 21 995 31 34 49, Zap tá. 21 995 31 34 49. Ali está a lista de transmissão aí, ele vai saber dos livros, né? Ele vai saber, né, das imersões, de todo o trabalho que a gente está realizando. E tem o Hum, Telegram nosso, que aí a gente manda o link de tele- convite, porque é um grupo fechadinho, porque a gente bota lá alguns assuntos, né, que eu interessa tô só para lá. quem está acordado, só para quem está Aqui. acordado, só para quem está acordado. Quem está É, dormindo, né, não vai ter interesse no que está ali, não. é. Entendeu? Doutor Mas Alex, eu ó, agradeço foi um muito. prazer muito grande, Renata. Prazer muito grande. Prazer foi meu, viu? Agradeço Tá, joia? demais. Obrigada, Obrigado aí. pessoal. Até a próxima, Valeu. até semana que vem, até o próximo programa. Tchau, tchau.